Olá, seja muito bem-vindo. Hoje no Empresários de Sucesso TV, nós vamos conversar com a doutora Luísa Perret. Ela é especialista em medicina integrativa e ortomolecular, endocrinologia e homeopatia. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, prazer. Para começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do início da sua carreira e também sobre o que é medicina integrativa. Então, minha carreira é uma carreira já longa, que se iniciou no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual, na UERJ, e eu venho fazendo pesquisas e trabalhos em várias áreas. Comecei na homeopatia, fiz uma formação também em psiquiatria e comecei a me interessar por isso que nós chamamos de medicina integrativa, que é uma medicina mais abrangente, que envolve a concepção de olhar o organismo como um todo, a pessoa por inteiro, inclusive nos seus aspectos psicológicos, psicossomáticos, e dali eu fui procurando as especialidades que estariam de acordo com isso. Fiz diversas formações em endocrinologia, na medicina ortomolecular, na modulação hormonal, fui fazendo várias composições até ter hoje a formação bem completa que eu tenho, aonde eu posso abranger várias áreas. Então eu faço um tratamento que vai abrangendo o ser humano em vários aspectos. Seria como uma clínica geral que vê todos os aspectos, mas que procura tratamentos os mais naturais, os que consigam organizar a pessoa por inteiro e da forma mais natural, menos agressiva para o organismo possível. Legal, são importantes esses aspectos e eu gostaria justamente de me aprofundar nesse tema. Qual é a importância desse tratamento e o que os difere dos tratamentos chamados convencionais? Sim, porque essa medicina valoriza muito o aspecto nutricional, o aspecto hormonal, a questão da intoxicação, que hoje é muito importante. Nós vivemos em cidades muitas vezes grandes, com um ambiente muito intoxicado, com radiação, com toxinas ambientais, com poluentes, com um solo que já não é muito fértil, nem com muitos nutrientes. Então, nós procuramos repor todos os nutrientes que estão faltando, avaliar através de exames bem completos, equilibrar toda a parte hormonal, porque a medicina integrativa considera que a questão hormonal é como se fosse uma orquestra dentro do corpo que precisa estar em harmonia. Uma pessoa, por exemplo, muito estressada, ela não consegue ter seus hormônios em equilíbrio, independente da idade que estiver. E aí começa o diferencial da medicina tradicional, porque a medicina mais convencional, a própria endocrinologia mais convencional, ela só considera a doença quando estão os parâmetros em desequilíbrios muito extremos, às vezes muito fora dos parâmetros considerados normais. E a medicina integrativa, ela considera pequenas variações, tanto nos nutrientes como nos hormônios, aonde a pessoa já pode apresentar desequilíbrios. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma depressão, que ela vai procurar o psiquiatra e, na verdade, a causa daquilo é uma causa de um mineral que está faltando, de um hormônio que está fora do lugar. Ela pode ter uma fadiga crônica, ela pode estar engordando e não sabe por quê, e muitas vezes a causa do problema está nesse metabolismo desajustado e que na medicina convencional essas pesquisas não são tão aprofundadas. Perfeito. Doutora, além do estresse e também desse processo de depressão, que outros sinais geralmente a senhora identifica em seus pacientes e para quem geralmente a senhora indica esse tratamento da medicina diferenciada que você acaba se aprofundando, chamada integrativa? Essa é uma medicina que trata da criança ao idoso, mas as causas, os problemas que mais são procurados são hoje os problemas modernos, a depressão, a ansiedade, a síndrome da fadiga crônica, que é muito comum hoje em dia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, pessoas muito estressadas, muito fadigadas. Então são aquelas pessoas que dormem e acordam já cansadas, a insônia, a obesidade,
o hipotireoidismo, que é uma doença quase epidêmica nesse nosso momento e que muitas vezes ele está mascarado, como nós chamamos, subclínico, então são as pessoas que estão sempre cansadas, com dores, a fibromialgia, todas essas questões são abordadas e são as mais procuradas. Alergias também respiratórias nas crianças, a asma, a bronquite, a rinite, são muito procuradas também, que a gente chama de síndrome metabólica, a obesidade, hipertensão, a diabetes, muito procurado também e com muito sucesso nos tratamentos. Atualmente nós passamos por uma situação muito complicada e certamente as pessoas que já desenvolveram algum processo de estresse ou mesmo de depressão talvez estejam sofrendo mais. E aí eu pergunto para a senhora, como a medicina integrativa tem auxiliado os seus pacientes diante desse momento atual complicado? Neste momento eu tenho podido colaborar em várias frentes. Uma delas é poder auxiliar na imunidade, aumentar bastante, reforçar todos os mecanismos que possam manter a imunidade das pessoas o mais fortalecida possível. Um organismo desinflamado e desintoxicado, ele também terá uma resposta melhor em caso de qualquer contaminação. Nós vemos que os fatores de risco, eles não estão ligados só à idade, mas também a organismos que já vêm um pouco adoecidos. O estresse é um dos fatores que colabora muito para baixar a imunidade. Então, nesse momento de agora, o tratamento ele auxilia muito, dando um suporte para o estresse, tratando inclusive pessoas que já adoeceram e que saíram bastante debilitadas da doença. Existe um pós-doença em onde nós temos tido muitos problemas que ficam crônicos depois, entre eles problemas psicológicos, e também para as pessoas que estão apenas lidando com todas essas dificuldades do momento, onde nós vemos a situação do estresse muito pesada dentro das casas, nas famílias, nas relações sociais, as depressões aparecendo muito intensas, síndrome do pânico, e também uma outra questão é a abordagem do próprio adoecimento precoce, conseguindo evitar muitas vezes a internação e situações que poderiam ficar graves. Nessa frente também eu tenho atuado bastante com meus pacientes. E para finalizar, eu gostaria de saber quais são os maiores interesses das pessoas, dos pacientes, quando procuram a senhora no consultório. Procuram muito por essa questão emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Uma outra procura muito grande é a obesidade, síndrome metabólica, que envolve hipertensão, diabetes, envolve essas questões que eu tinha abordado da tireoide, às vezes lenta, e que muitas vezes não é diagnosticada em outros especialistas. Então, pessoas que vão de médico em médico procurando tratamento não conseguem equilibrar o metabolismo, fazendo muitos tratamentos de dietas, exercícios e não conseguem emagrecer. A parte alérgica também, a fibromialgia e essa síndrome que eu chamo de fadiga crônica, onde existe envolvimento com vários hormônios, e isso também é muito procurado. Menopausa, andropausa também. Perfeito, doutora Luísa. Muito obrigado pela entrevista, importantes informações trazidas pela senhora. Desejo sorte e muito sucesso em sua carreira. Muito obrigada e desejo tudo de bom para vocês também. Eu conversei com a doutora Luísa Perret, ela é especialista em medicina integrativa e ortomolecular, endocrinologia e também homeopatia. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.